casa. Um profeta, irmãos, para aquela época, era um homem que falava por Deus. Era um homem na qual representava Deus. Deus falava para ele e ele falava ao seu povo. Então, ao convidar o profeta Eliseu para sua casa, ela estava também convidando a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ela estava convidando para estar na sua casa a quem Deus escolheu para ser representante dele no povo de Israel. Então, com o convívio, porque a Bíblia fala que no passado, os dias sempre que Eliseu passava lá, ela percebeu que ele era um homem santo de Deus. Amém, Jesus. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para outro. Foi com o passar do tempo, eles criando uma amizade, ela percebeu que ele era um homem santo de Amém, Deus. Jesus. Ao perceber, ela quis construir um lugar na casa dela para o homem santo de Deus. Ela quis dedicar um lugar para o homem que representava a presença de Deus, a voz de Deus dentro da sua casa. Então, ela escolhe o terraço. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei maravilhado, minha mãe sabe. O terraço, para os judeus naquela época, tinha um significado especial. Não era apenas um lugar, era o lugar mais importante da casa. Era onde eles comemoravam com a família. Era o lugar mais importante, era o lugar onde, meu Deus, meu filho arranjou um emprego, eu vou lá comemorar com a minha família. Meu Deus, qualquer coisa que acontecesse de bom, era lá que a família se reunia. Glória a Jesus. Então o terraço era o lugar mais importante na casa do povo judeu. Então ela escolhe o melhor lugar para construir um quarto para o profeta. Glória a Jesus. E interessante que a passagem para o quarto não passava pela casa. Não era necessário entrar dentro da casa para entrar no quarto. Ou seja, ela construiu um lugar para o profeta descansar de suas viagens e assim ele ter privacidade. Ele não precisava entrar dentro de casa nem falar com ninguém, era só subir e descansar. Então ela constrói um lugar para o profeta repousar. Interessante percebemos que Sunem significa lugar de descanso. Aleluia, Jesus. Sunem significa lugar de descanso, e na vida do profeta Eliseu, essa mulher foi um lugar de descanso. Esta casa foi um lugar de descanso. E com o passar do tempo, esta mulher, ela foi tendo essa amizade com Eliseu, e Eliseu ouviu tudo que essa mulher havia feito por ele. Então, vamos continuar a nossa leitura, no versículo 11. Um dia Eliseu voltou a Sunem, subiu no quarto para descansar. Disse a sua serva Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Irmãos, é interessante que essa mulher, ela era um lugar de descanso para o profeta na casa dela, tinha um lugar de descanso para o profeta, ela dava o melhor que ela tinha para o profeta, mas ela não exigiu nada em troca. Ela fez isso porque ela tinha um bom coração, ela fez isso porque ela quis agradar ao homem santo de Deus, a qual ela percebeu que quando ele estava, a presença de Deus estava. Aleluia. Ele era aquela pessoa que quando você senta do lado, você já até sentiu um pio. Ele sabe que a presença de Deus está. Sabe que é um homem, quando você percebe, quando você vê aquela pessoa, você percebe que Deus está com ela. Esse era Eliseu, exalando um bom perfume de Deus. Amém, Jesus. E ao ver isso, ela quer agradar o profeta, sem exigir nada em troca. Então aqui eu já aprendi duas lições com a sunamita. A primeira lição é que eu devo dar o mais importante, o meu bem mais importante para Deus. Eu devo dar aquilo que mais me importa para o nosso Deus. Amém. A segunda lição que eu recebo é que ela foi fiel no pouco. Ela foi fiel no que ela tinha. Ela foi fiel sem querer nada. Então o profeta, ele se sente na necessidade de agradecer a mulher sunamita de alguma forma. O profeta Eliseu, nós vemos por esse versículo que ele tinha uma influência sobre alguns reis, até comandante de exército.
Então ele poderia falar para que essa mulher vivesse uma vida boa, vivesse uma vida melhor do que ela já tinha, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher rica, né? Então ela poderia viver uma vida melhor do que ela já tinha. Mas ela falou: não, a minha família cuida bem de mim. O que eu percebo é que essa mulher estava contente com o que Deus já lhe havia dado. Ela não tinha necessidade de mais nada. Mas o profeta, ele não estava satisfeito, ele queria agradar. Então no versículo 14, ele continua assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Guardem bem isso, ela não tinha filhos. Então no versículo 15 continua: chame-a de novo, Eliseu disse. A mulher voltou e quando ela estava à porta do quarto, Eliseu disse: no ano que vem, por esta época, você estará com o filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Irmãos, os irmãos sabem qual era o dever da mulher na época que a mulher sunamita vivia. O papel dela era ter filhos, criá-los e entregar ao marido para que o marido ensinasse a profissão ao seu filho. Esse era o papel da mulher. Esse era o papel como mulher e ela se transformava em mãe. Uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher inútil. Ela não tinha papel com a sociedade. Então essa mulher, ela disse que estava tudo bem, mesmo ela sendo considerada uma mulher inútil. Ela percebia que estava tudo bem porque a presença de Deus estava com ela. Aleluia. Mas ainda faltava algo na vida dela. Por isso ela falou: não me dê falsas esperanças. Porque o marido dela era idoso. Nós vemos dois empecilhos. O marido dela era idoso. Vemos o empecilho que o marido dela era idoso. Isso significa que talvez ele já tivesse tentado e até hoje não tivesse filhos. Então ela era uma mulher inútil. Então quando ela fala: não me dê falsas esperanças, porque ter filho significava que ela seria útil para a sociedade e assim as esperanças no coração dela se renovariam. Mas mesmo assim, ela falando: não me dê falsas esperanças, lhe faltou fé. Ela sabia que o homem santo de Deus ali havia profetizado que ela teria um filho, mas lhe faltou fé na hora de receber a palavra. Mas mesmo assim, o mover de Deus não parou só porque faltou fé. Ela continuou e um ano depois, no versículo 15, no versículo 16 nós continuamos, no 17. Mas de fato a mulher ficou grávida no ano seguinte. Na mesma época do ano, ela teve um filho, como Eliseu tinha dito. Amém, Jesus. Suas esperanças haviam sido renovadas. Glória a Jesus. As esperanças daquela mulher haviam sido transformadas em algo novo. Ela finalmente tinha achado o seu papel. Ela finalmente tinha achado algo na qual ela poderia fazer. Então, ela pegou aquilo e criou aquela criança. E diz aqui o versículo 18: certo dia, quando o menino já estava crescido, saiu para acompanhar o pai no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa para sua mãe. O servo levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e deitou-o na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou ali. Irmãos, ela havia criado essa esperança por volta de 12 anos, porque era quando a criança passava pelo bar mitzvah e se tornava homem, e assim iria aprender os trabalhos do pai. Então, esse menino já estava acompanhando o pai no seu ofício, quando ele sentiu essa dor de cabeça e morreu. Irmãos, é interessante vermos que ela vê a esperança que ela criou durante 12 anos morrer no seu colo. Ela vê a esperança dela morrer no colo dela. Mas o mais interessante é que a Bíblia não fala que essa mulher pegou e ficou: oh, meu Deus do céu, saiu de um lado para o outro, correndo, desesperada, chorou e saiu gritando: ah, meu filho morreu. Não. Ela calmamente pegou o seu filho, levou-o para o quarto do homem de Deus
e deitou na cama, pois ela sabia que o quarto daquele homem era o quarto do homem de Deus. Ela sabia que aquele lugar era o lugar onde o homem de Deus estava. Ela sabia que aquele lugar era o lugar onde Deus estava na presença. Então, no versículo 22, ela continua. Então enviou um recado para o seu marido: mande um dos servos com uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Porque hoje, perguntou ele, não é festa de lua nova, nem sábado? Porém ela respondeu: não se preocupe. E algumas traduções dizem: está tudo bem. Essa mulher, ela foi uma mulher muito consistente. Ela, em tempos de maior angústia, ela perdeu seu filho, não só um filho, mas a sua esperança, o filho que era o único filho que Deus prometeu para ela, e ela criou, e agora esse filho morre. Então ela manda um recado para seu marido, mandando que ele mande um servo e uma jumenta, para que ela vá se encontrar com o homem de Deus. Mas o marido perguntou: mas não é lua nova e sábado? Porque eles tinham, os judeus tinham o costume daquela época de visitar os profetas apenas em lua nova e sábado, que eram descansos específicos para o povo de Israel, para o povo judeu. Então o marido se fica indignado, né? Porque por que visitar o profeta em um momento que não é de visitar? Mas essa mulher manteve a cabeça erguida, a consistência no que ela acreditava e falou: está tudo bem. E algumas traduções falam está tudo bem, mas a minha fala: não se preocupe. Mas eu prefiro a que fala: está tudo bem, porque ela não contou nem para o marido, pois ela sabia o que Deus era capaz. Ela sabia que se ela fosse visitar o homem de Deus, Deus era capaz de curar, Deus era capaz de restaurar a esperança dela. Então ela foi com convicção. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. Aqui ela aprende a terceira lição dela: a determinação que ela tinha. A determinação, ela fechou os olhos para os lados e seguiu reto, numa única direção. Direção qual? Para Deus. Ela estava visitando aquilo que representava Deus na terra. Então ela foi em direção a Deus. E ela não foi devagar. Ela não foi pensando: amanhã eu vou, depois eu vou, eu vou enterrar meu filho, depois eu vou falar com o profeta. Não, ela foi rápido e não diminuiu o passo. Ela foi correndo visitar o homem de Deus. Então nós vemos que no versículo 25 continua o texto: e partiu para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita, corra ao encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, o seu marido e o seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Glória. Essa mulher sabia que Geazi não poderia resolver o seu problema. Essa mulher sabia que só o profeta resolveria o seu problema, pois ela escolheu contar os seus problemas apenas para quem resolvesse. O marido perguntou, ela disse: está tudo bem? Geazi perguntou, ela disse: está tudo bem? Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. No versículo 26, no versículo 25, 28 fala: então a mulher disse: acaso pedi um filho ao meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças. Então Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho, quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas ela não esperou isso acontecer. Ela disse, eu imagino que o profeta estava falando e ela cortou o profeta no meio da sua fala. Porque aqui está meio incompleto, né? Porque ela falou: coloca o cajado sobre o menino, mas faça o quê? Mas o quê? Mas eu tenho a impressão que ela cortou o profeta no meio e disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida,
não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Aleluia. Interessante nesse versículo, porque eu aprendo a quarta lição da mulher sunamita. Ela contou o seu problema apenas para que pudesse resolver. Amém, Jesus. Interessante porque o marido perguntou, ela disse que estava tudo bem, e Geazi perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, mas quando chegou aos pés do profeta, ali ela soube que era o lugar certo de contar tudo o que estava acontecendo. É, Jesus, é verdade. Irmãos, o que eu trago para mim é que eu não devo contar os meus problemas para quem não pode resolver. É verdade. Eu devo contar os meus problemas somente para Deus. Deus é o único que consegue resolver todos os meus problemas, seja quaisquer que forem. Então, esta mulher, sabendo disso, foi a quem ela viu no seu convívio que era o homem de Deus. Ela não viu que o homem de Deus era Geazi, ela viu que o homem de Deus era Eliseu. Então ela foi correndo contar para o profeta. Então o profeta foi. Interessante que o versículo 31 nos diz o seguinte: Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Porque quem era a representação de Deus era Eliseu. Era necessário que Eliseu fosse, porque ela não aceitava outra pessoa a não ser Eliseu. Eliseu deu a ela as esperanças. Foi uma profecia de Deus, mas foi Eliseu que falou. E ela aceita, quando ela aceita aquilo, ela percebe que aquilo é verdade. As esperanças dela são renovadas. Ela percebe mais uma vez que Eliseu é um homem santo de Deus. E ela procura essa mesma pessoa que profetizou ela um filho para ressuscitar o filho dela. Porque eu tenho fé que ela foi com o intuito de não ter um outro filho, mas acreditando que Deus restauraria a sua esperança. Aleluia. Deus restauraria aquilo que ela um dia chamou de filho. E Deus restauraria a esperança que um dia ela teve e que morreu no seu colo. E ela teve a fé, a determinação de chegar a Deus e contar tudo para Ele. Glória a Jesus. Então, de fato, no versículo 32, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado na cama. Ele entrou no quarto sozinho, fechou a porta e orou ao Senhor. Vamos pular para o versículo 36. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Para aquela mulher não era apenas aqui está seu filho, aqui está a sua esperança. Aleluia. Aqui está o seu futuro, aqui está a sua coragem, a sua fé, a sua esperança. Que um dia você confiou em Deus, ela morreu nos seus braços, mas Deus restaurou. Deus restaurou a esperança daquela mulher. Glória a Jesus. E essa palavra veio tão forte em mim porque às vezes nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossas amizades são mortas. Muitas vezes na nossa frente, como foi o caso dessa mulher. Mas Deus disse que Deus restaurou o filho dessa mulher. E assim como Ele restaurou o filho dessa mulher, renovando suas esperanças, Deus vai renovar as suas esperanças. Amém. Creia em Deus. Mas para isso, nós vemos os 4 passos da sunamita. Primeiro, ela entrega o mais importante para Deus. Glória a Jesus. Segundo, ela entrega tudo a Deus, mas sem esperar nada em troca. Ela serve o profeta sem esperar ganhar nada. Terceiro, ela tem a convicção, a determinação de quem pode resolver os seus problemas. Aleluia. E quarto e último, mais ou menos importante, eu colocaria como mais importante dessas 4 lições que eu aprendo, é que ela contou tudo somente para Deus. Glória. Só Deus pode resolver os seus problemas. Não existe amigo, não existe marido, não existe pai, não existe mãe, não existe irmão que possa resolver os seus problemas. Apenas Deus. Deus levanta muitas pessoas em nossas vidas, mas nós temos que lembrar
que ao contar tudo para Deus, Ele pode renovar as nossas esperanças. Amém, Jesus. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, me veio uma vontade tão grande de falar o seguinte: Deus me deu vontade de falar. Eu não sei o que matou as suas esperanças. Eu não sei o que matou os seus sonhos, os seus relacionamentos, as suas amizades. Mas, se é a esperança que Deus colocou no seu coração, mesmo que ela morra, ela não ficará morta. Mesmo que ela morra para nós, ela só está dormindo para Deus. Ele é capaz de restaurar a sua esperança. Aleluia. Onde quer que ela esteja, não importa o fundo do poço que você está, Ele é capaz de restaurar ela. Restaurar a esperança, porque essa sunamita, quando o profeta disse: aqui está seu filho, para ela ouviu, imagina ela ouvindo: aqui está a sua esperança. Glória. E por isso ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Mas não era para o profeta, era para Deus, porque ela percebeu que Deus não curou, mas restaurou a sua esperança e ressuscitou o seu filho. Glória. Ela percebeu que Deus fez um milagre tão grande, porque primeiramente ela abriu a sua casa para Deus, ela abriu a sua vida para Deus, ela abriu o seu coração, ela fez questão de ter uma íntima comunhão com Deus. Ela fez questão de, quando chegaram ao profeta, ela acreditando que Deus ia restaurar. Por isso ela falou que estava tudo bem. Ela falou porque ela acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho. Porque eu imagino ela pensando: na minha casa há um quarto que Deus fez morada, há um quarto onde Deus se faz presente. Glória a Deus. Quando esse homem visita a minha casa, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. E Deus se faz presente na minha casa. Ele me deu um filho, e Ele me deu um filho. Se Ele me deu, Ele é capaz de... Ele me deu, mas Ele vai continuar. Ele vai continuar. Ele me deu esse filho, ele morreu, mas Deus vai restaurar, porque Deus prometeu que eu seria útil. Deus prometeu a minha esperança. Deus prometeu a minha utilidade na sociedade. Então ela pensando: na minha casa eu abri as minhas portas, eu determinei no meu coração que eu serviria a Deus. Eu determinei no meu coração que Deus é o único que pode restaurar a minha vida, restaurar as minhas esperanças, restaurar aquilo que um dia morreu dentro primeiramente do meu coração, depois do seu. Porque a palavra de Deus é uma palavra de dois gumes. Ela primeiro atinge quem está falando, para depois atingir quem está ouvindo. Essa palavra foi tão chocante para mim, porque Deus pode restaurar a sua vida financeira, sua vida conjugal, a sua vida com a sua família, a sua vida com seus filhos, a sua vida com seus pais, com seus amigos. Mas a mais importante de todas que nós devemos orar para Deus restaurar é a vida espiritual. Amém. E dessa mulher não necessitava de restauração, porque eu acredito que ela estava em dia. Porque ela acreditou que mesmo o filho morrendo, estava, vamos repetir comigo, tudo bem. Estava tudo bem, porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela conhecia o Deus Altíssimo. Ela conhecia os milagres que Deus já operara no meio daquele povo. E ela acreditava que Deus era capaz de restaurar o filho dela. Por isso que, em meio ao que eu estava formulando o rascunho, eu pensei em vários títulos, e eu acho que o título para essa mensagem seria: está tudo bem. Está tudo bem, porque Deus irá restaurar, mesmo que não seja agora. Profetize sobre a sua vida que está tudo bem, como essa mulher fez. Ela fez com seu marido falando: está tudo bem. Ela fez com Geazi falando que estava tudo bem, pois ela acreditava que tudo iria ficar bem. Ela teve fé em Deus. Ela teve as suas esperanças renovadas. Hoje, a nossa esperança não é um filho, nossa esperança não é mais um objeto, não é mais nada a não ser Jesus Cristo. Amém. A nossa esperança é Jesus. Aleluia. Aquele que nos dá a esperança. A nossa esperança, ela às vezes pode ficar fraca,
nos momentos de dificuldade, mas é necessário que nós confiamos em Deus para Ele restaurar e fortalecer as nossas vidas, porque a nossa esperança é Jesus. E Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Ele foi morto ao terceiro dia para que eu e você, morto e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos estar aqui, para termos vida e vida em segurança, para que em nossa casa haja um lugar especial, um lugar importante que nós dedicamos a Deus, um lugar em nossas vidas que nós consideramos importante para ser entregue ao nosso Deus. Como essa mulher sunamita fez, entregou a parte mais importante da casa dela para ser a casa de onde o profeta repousava. Essa mulher foi sunamita na vida do profeta, foi um lugar de repouso, e assim Deus a recompensou com a mais alta esperança que uma mulher poderia ter naquela época. Eu não sei o que está afetando a sua vida. Às vezes você está desanimado na sua esperança, mas creia que a sua esperança é Jesus, e ela nunca morre, pois que ela ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tenhamos vida e vida plena. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.